maio de 2021 é dons de elocução. O nosso texto áureo nos diz assim: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em mistério, em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Já vimos aqui no texto áureo de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3, que há um propósito dos dons, o dom de profecia, que é de exortação, edificação, exortação e consolação. No decorrer da nossa lição, então, nós vamos falar sobre o significado de edificação, exortação e consolação. A verdade prática: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Aqui os dons aqui de elocução são para este fim, este propósito. A nossa leitura diária aqui, segunda-feira, João 17:17, a palavra de Deus é a verdade. Terça-feira, 1 Timóteo 4:14, não despreze o dom de Deus. Quarta-feira, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, os objetivos do dom de profecia. Quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 14 e versículo de número 32, equilíbrio e bom senso quanto aos dons. Sexta-feira, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 22 até o 25, sinais para os fiéis e para os infiéis. Sábado, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, buscar os dons com zelo. A nossa leitura bíblica em classe, nós não vamos ler para nós ganharmos um pouco mais de tempo. Você pode acompanhar, você pode ler na tua casa, então, quando você tiver um tempo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, versículo 10 ao 12. E também 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 até o 32. Esta lição deste domingo, do dia 2 de maio, tem um objetivo geral, que é apresentar os dons de elocução. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos ler aqui a primeira estrofe aqui da introdução e já vamos entrar no nosso primeiro tópico. O início da introdução diz assim: o estudo da lição desta semana concentrar-se-á nos 3 dons classificados como os de elocução, como os dons de elocução, que é profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Então nós vamos falar sobre o dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação das línguas estranhas, vinda da parte do Senhor Deus. O ponto central da nossa lição diz assim: os propósitos dons de elocução são de edificar, exortar e consolar. O primeiro tópico da nossa lição, meus queridos irmãos, diz assim: dom de profecia. Primeiro subtópico: o que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Horton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se às mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando então edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Meus amados e queridos irmãos, então olha só, o propósito do dom de profecia é uma mensagem divina, então, sobrenatural, que é dada para os membros, alguns membros do corpo de Cristo que tem este dom pelo Espírito Santo, então, para edificar, exortar e consolar o povo de Deus. Aonde que está escrito? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O segundo ponto aqui que nós vamos tratar neste primeiro tópico, primeiro subtópico, é sobre que Deus ele não faz distinção de pessoas ao outorgar os dons de elocução, conforme nós já frisamos para os irmãos. Ele quer distribuir para homens, para mulheres, para crianças,
para ancião, para obreiros da casa do Senhor, dons espirituais, mais precisamente, que nós estamos estudando, os dons de elocução. Conforme Atos 21:9, nós vemos como Deus não faz distinção. A Bíblia diz que ali o Filipe, ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, elas tinham o dom de profecia. Imagina só como que não era ali a casa de Filipe, era uma glória só, as suas filhas então, com um dom de profecia, e o próprio Filipe, um evangelista, um ganhador de almas, que Deus usava ele também, através dos dons ali, de curas, de maravilhas, Deus usava ele. O mesmo Filipe foi arrebatado e ganhou aquele eunuco da rainha de Candace ali para o Senhor Jesus Cristo e logo batizou ele. Olha só que família feliz. Família feliz não é a família que tem muito dinheiro, traz felicidade temporária, mas família feliz é a família que serve a Deus com muita alegria e que tem dons espirituais para exercer como servos e servas do Senhor. O terceiro ponto aqui, nós vamos falar sobre a função dos dons de profecia, que nós já falamos, que é edificar, exortar e consolar. Primeiro, a letra A, que nós vamos mencionar aqui, o propósito é edificação. A igreja é comparada a um edifício, onde Jesus, ele é o fundamento desse edifício. Se você quiser ler na tua casa, anotar, pegue uma caneta, um papel ou um caderno e anote para você não esquecer. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao 14. Nós somos crentes que edificamos, que a igreja está sendo edificada sobre um fundamento. E essa edificação, ela tem propósito. E se nós edificarmos nessa edificação, nós trabalharmos e edificarmos dentro deste fundamento, nós receberemos galardões na vida eterna, conforme prata, pedras preciosas e ouro são as que receberão galardão. Uma comparação de um trabalho feito com fidelidade, com amor, com zelo, com dedicação, né? Então receberemos galardão nesse edifício cujo fundamento é Jesus. Então, nesse sentido, então, de edificação, a profecia, ela promove o quê? Edificação e firmeza no corpo de Cristo, na sua igreja. O segundo aqui, a letra B, o segundo propósito, a exortação. Exortar o que é? É incentivar o crente a seguir o caminho de Deus. É um incentivo da parte sobrenatural do Espírito Santo para quem tem esse dom, incentivando então a prosseguir firme no caminho do Senhor. Quando olhamos para Atos capítulo 11, 22 e 23, nós vamos ver que Barnabé era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e que ele também, quando ele chegou ali na cidade de Antioquia, a Bíblia diz que ele exortou a todos. Olha só, além do dom de profecia que leva a edificar e exortar as pessoas, também esse mesmo dom leva a consolação. O que é consolar? O Senhor usa esse dom para animar o crente com palavras semelhantes a Deuteronômio 31:8. Vamos ler Deuteronômio capítulo 31 e o versículo de número 8. Então, o dom de profecia leva então ao crente que é usado por Deus a consolação das pessoas que ouvem então a mensagem do Senhor. Acompanhe comigo 31:8 de Deuteronômio. É mais ou menos assim a semelhança de uma mensagem profética com dom de profecia, é mais ou menos assim para consolo. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Quantos de vós já receberam mensagem profética desta qualidade, aonde Deus está
te exortando para continuar firme no caminho, te animando a prosseguir e também te consolando, dizendo: não temas, eu sou contigo. Essa é a real intenção e propósito dos dons espirituais, mais precisamente aqui o dom de profecia. Já vamos entrar no segundo tópico então, meus irmãos, que diz assim: a relevância do dom de profecia. Aqui na segunda estrofe diz assim: pois elas possuem, as profecias, elas possuem 3 fontes distintas: Deus, homem ou o diabo. Devemos tomar cuidado, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. Então, existe no seio da igreja, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja local, manifestações distintas: manifestação de Deus, manifestações da emoção humana e manifestações do diabo. O diabo, ele não é criador, ele é imitador dos dons, inclusive espirituais, ele é imitador. Deus é o criador por excelência. A única criação do diabo é a mentira, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Meus amados irmãos, então aqui no segundo subtópico, nós vemos a manifestação de Deus através dos dons espirituais, mais precisamente de profecia, que quando vem de Deus, nós temos que acatar, será bem-vindo da parte de Deus, bem, e nos trará bem, nos trará edificação, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Em Jeremias 1:9, você pode ler na tua casa, Jeremias 1:9, Atos, capítulo 19, e o versículo de número 6, ali está falando de Jeremias, onde Deus falou que estava tocando na boca dele e dando as palavras de profecia vindo da parte do Senhor Deus. Também existe a profecia vinda dos homens. Essa, quando vem, por exemplo, da mera emoção do homem, o homem até tem o dom, começa a ser usado por Deus e depois acaba acrescentando algo dele próprio, às vezes por conhecimento de causa. Então acaba acrescentando algo do homem, dele próprio, então com uma mera emoção. O que se tem que fazer? Deve-se ensinar para entrar por dentro da vontade de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? E quando for velho não se desviará. Ou seja, Paulo disse que ele era menino, mas agora ele deixou das coisas de menino e agora então ele se tornou adulto, maduro espiritual, no sentido aqui dos dons espirituais estamos falando aqui. O profeta Natan, ele entrega uma mensagem dele próprio, quando ele observou que o rei Davi, ele estava observando ali e dizendo: olha, eu moro no palácio e a arca da aliança está debaixo de tendas, né? Então ele desejou muito construir um templo. E quando o profeta Natan, ele observou isso e ele viu que era desejo ali do coração de Davi construir um templo para Deus, ele disse: vai e faz tudo que está no teu coração. E a Bíblia diz que depois disso veio a palavra de Deus ao profeta Natan, que disse: vai até Davi, o rei Davi, diz que ele não me edificará um templo, quem vai edificar um templo vai ser o seu filho, o Salomão. Veja só que vemos ali 2 mensagens, 2 qualidades do homem a princípio, depois Deus veio então e falou, usou o profeta Natan com a mensagem profética vindo da parte do Senhor Deus. Amém? Com isso então nós vamos para aqui no mesmo segundo subtópico. Então a terceira fonte de manifestação de profecia ou dos dons espirituais, o diabo. Quando é do diabo a manifestação, deve-se expulsar. Nem sempre é fácil de saber quando é de Satanás. Por quê? Porque ele é imitador. Aí necessariamente, como já frisamos nas lições passadas, devemos de buscar o dom de discernir os espíritos para saber se os espíritos vêm de Deus ou não. Aí podemos entender se é um espírito maligno. Mas se Deus nos mostrar, devemos de expulsar
em nome de Jesus o demônio. Porque assim como Paulo fez no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo fez assim, expulsou aquele espírito de adivinha que estava sobre a vida daquela jovem adivinha, e ela dizia com todas as palavras, e era verdade o que ela falava, e ela estava sendo inspirada por um demônio, e o demônio falava pela boca dela: esses são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia a salvação. Olha só, e precisou Paulo, com o dom de discernimento dos espíritos, saber que era um demônio que estava falando ali, e expulsou em nome de Jesus, né? Que coisa linda e maravilhosa são os dons espirituais usados por pessoas competentes, pessoas que querem ver o melhor da obra do Senhor exercido com amor. O terceiro subtópico, o propósito da profecia. Aqui, meus irmãos, uma parte aqui da metade para o final diz assim: há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, ou seja, o dom de profecia não é superior às Escrituras. Por quê? Porque tal profecia deve estar em consonância com a Bíblia. Toda profecia que nós escutamos ou profetizamos deve estar de acordo com a palavra de Deus, deve estar em consonância com a palavra de Deus. O aferidor de medidas é a palavra de Deus, a bússola é a palavra, a regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Então deve-se acompanhar e ver, discernir quando vem de Deus, quando não vem de Deus. A profecia deve ser aferida pela palavra do Senhor Deus. Também o dom de profecia não é infalível. O dom vem de Deus, a mensagem vem de Deus, mas o ocupador, o portador do dom é homem, é falho, ele pode falhar. Então, por isso que a profecia não é infalível. É por isso que a única regra de fé e de prática, de viver infalível, é a palavra de Deus. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 14, 29, ele ensina o quê? Ele ensina a julgar as profecias, né? Profetizem um de cada vez, 2 ou 3 profetas profetizem, os demais julguem. Amém, meus irmãos? Também o dom de profecia não isenta o cristão da leitura bíblica, conforme 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, é apta para redarguir, para instruir, para ensinar em toda justiça. Então, meus amados irmãos, alguém que tem um dom de profecia, ele precisa continuar abalizado na palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, porque o dom de profecia não vai garantir a salvação de ninguém, o dom de línguas não vai garantir a salvação de ninguém, o dom de interpretação também não. Então, com isso entendemos que quem tem dons espirituais, inclusive de profecia, deve então estudar, meditar e buscar a palavra de Deus com toda a perseverança e com todo o coração. Amém? No segundo tópico, vamos entrar na segunda classificação aqui, o segundo dom da classificação dos dons de elocução, que é o dom de variedade de línguas. Aqui nós vamos apenas definir o que é o dom de variedade de línguas. É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, quem tem o dom de variedade de línguas, na sua oração devocional, ele adora a Deus, ele pode ser usado por Deus em cânticos espirituais, ele edifica-se a si mesmo, porque ele está orando, o seu espírito está orando bem, como Paulo bem frisou. Agora aqui, no segundo subtópico, qual a finalidade do dom de variedade de línguas? Está aqui em
1 Coríntios 14, aí tem alguns versículos bíblicos aqui, meus irmãos, que nós vamos mencionar aqui. Versículo 2: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então quem fala língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Ele ora bem, né? No sentido espiritual. Versículo 4: e o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Olha só, quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. É um meio que Deus proporcionou à igreja, que é aqueles que são batizados recebem o dom de línguas, as línguas estranhas, de edificação de si mesmo. Versículo 5: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Olha só, a vontade de Deus ali, o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo, e a vontade de Deus é o quê? É que todos vós faleis em línguas estranhas. O desejo do Espírito Santo, que Paulo mencionou aqui, é que todos falem em língua estranha. Amém, meus irmãos? Aqui também, o versículo 14 diz assim: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Olha só, meus irmãos, edificação, o espírito do homem orando bem através do dom da variedade de línguas. Versículo 15: que fareis? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Olha só, tanto podemos orar no português nosso, como também orar em línguas estranhas. Louvar a Deus no português nosso com entendimento e louvar a Deus em línguas estranhas. Aproveite bem o teu momento devocional e se enriqueça espiritualmente. Mas no versículo 40, olha só o que a Bíblia diz, o mesmo capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Olha só, então as línguas estranhas devem ser ocupadas decentemente e com ordem para a glorificação do nome do Senhor. A atualidade do dom de variedade de línguas, conforme aqui o subtópico 3 do tópico 2. Meus amados irmãos, a minha orientação aqui nesta oportunidade é que você busque, porque os dons espirituais é para nossos dias, é para a atualidade, é para hoje também. Não é só para os tempos apostólicos, é para hoje também. Então eu quero dizer para você,